Oi, pastor, bom dia! Que alegria receber o senhor aqui no Tudo Mais hoje. Bom dia, irmã querida, a alegria é minha, na verdade. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação do senhor. Que horas são aí? Faz exatamente 2h quase da tarde. Olha, tá vendo? Só tá um pouquinho mais adiantado que a gente. Que maravilha! Exato. Pastor, vamos falar um pouco sobre a organização da igreja aí de Pistoia. Me conta um pouco, para quem está acompanhando aqui o Tudo Mais, na IPPTV nesta manhã, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é realizado aí na Itália, da igreja presbiteriana. Conta um pouquinho para a gente. Olha, irmã, a gente está muito feliz pela oportunidade de contar os grandes feitos de Deus aqui na Itália, né? Nós somos realmente muito pequenos, nós somos insuficientes para a obra de Deus, mas Ele é extraordinário, poderoso, é o dono da igreja, é o dono da missão, do campo missionário, abre as portas que Ele quer e fecha as portas que sejam fechadas. A igreja de Pistoia acho que é uma realidade única, né, na Itália, no panorama europeu, devido à visão extraordinária que Deus deu para o nosso pastor Arival, a Junta Missionária de Pinheiros. Nós estamos muito contentes com os resultados, os frutos que Deus nos deu a oportunidade de ver na prática da igreja. Acabamos, pela graça de Deus, de nos mudar para o novo imóvel que podemos comprar. Então, é um imóvel de propriedade, um imóvel grande, 300 metros quadrados, uma bênção enorme. Tivemos o primeiro culto domingo passado. A igreja reanimada, a igreja fortalecida, os irmãos muito felizes, trabalhando. E nós temos o privilégio, irmã, de ter um grupo de pessoas, um grupo de irmãos crentes, que são crentes maduros. E Deus deu essa graça, esse dom maravilhoso de uma visão unitária, missionária na igreja, né? A nossa igreja tem esse DNA missionário e por isso estamos trabalhando em outras plantações fora de Pistoia, que graças a Deus estão indo bem, muitas lutas, como é normal que seja, né? Sem lutas, sem avanço missionário, lutas gloriosas e vitoriosas, né? E ali estamos avançando nesse país, por alguns aspectos difícil, mas é um país que tem os eleitos de Deus. Que maravilha, pastor. Tá dando uma travadinha o vídeo do senhor, mas acho que é por conta da internet. Eu não sei se o senhor está no Wi-Fi ou não. Tira do Wi-Fi e volta, vamos ver se dá uma melhorada. Estamos ouvindo direitinho, mas a imagem às vezes fica um pouco travada, pastor. Enquanto isso, gente, vocês estavam vendo aí, ele está ali. Acho que melhorou, pastor, agora. A gente estava vendo as imagens, que demais, né? Que bom ter aí um espaço em que vocês possam, né, fazer os cultos. O senhor disse que está avançando não só mais em Pistoia, mas em outros cantinhos aí da Itália. E, pastor, me diz uma coisa, quais são os grandes desafios, né, de ter aí uma igreja reformada em um país assim de maioria católica, hein? Como é que é isso? Irmão, os desafios são muitos, né? Principalmente pelo que as pessoas daqui, elas o cristianismo, né? E esse cristianismo que as famílias, as pessoas, e os italianos já provaram, eles acham que o cristianismo verdadeiro eles gostaram e rejeitaram, né? Essa é a principal barreira, né? Mas, na verdade, eles não provaram o cristianismo, né? Não provaram o verdadeiro evangelho, não viveram o anúncio, não conheceram Jesus,
Então, nos aspectos, nas áreas, nas pessoas que a gente consegue chegar com a pregação, que é mais poderosa do que qualquer barreira, do que qualquer fortaleza, seja material, seja espiritual, o Evangelho abre portas do Evangelho na alma, do Evangelho mais poderoso. Então, essa é a nossa alegria, né? Ver que, apesar dos muitos material em língua italiana, nós estamos traduzindo muita coisa, até para entregar um kit de trabalhos unitários, né, conforme com as nossas doutrinas presbiterianas, para as nossas outras plantações aqui na Itália. Nós entregamos um kit de trabalho à igreja de La Spezia, Sarzana, a Ula, a igreja, o grupo que temos lá, para o nosso grupo, a nossa plantação de Rieti, perto de Roma, plantação no templo presbiteriano que alugamos, e outros templos estamos examinando para alugar também. E outro desafio é a falta de material italiano. Nós montamos agora um grupo de trabalho aqui na nossa igreja, que é liderado, assim, para alguns irmãos que se disponibilizaram para fazer isso, para trazer material. Mas além disso, irmã, o Evangelho, a pregação, quando é bíblica, quando é fiel às Escrituras, quando traz a verdadeira notícia, boa notícia da salvação, do perdão, da misericórdia de Deus, da vida eterna e da salvação em Cristo, ele é poderoso. E os resultados chegam, almas são ganhas para Cristo. É uma alegria muito grande. Agora, esse domingo, vamos ter novamente uma sessão de batismo. Vamos batizar várias crianças, um adulto, o Marco, que ele vai também vir conosco lá na conferência de Avivamento e Reforma daqui a 15 dias. Então, muita alegria em ver as conversões que o nosso Deus estava preparando. Amém, pastor. Deu uma travadinha. A gente está assim, com a imagem está travando, mas a gente está escutando. Eu estou escutando direitinho tudo que ele está falando. Eu espero que você em casa também. Ele voltou? Voltou a conexão? Aí, agora sim. Pastor, que demais tudo isso. É exatamente como o senhor disse, né? É onde Deus está agindo, trabalhando, tudo vai dando certo. Os desafios aparecem, não tem jeito, mas, não é? Tem ali todo o apoio, o sustento do Senhor, então isso, claro que dá certo. E a gente que está acompanhando as imagens aí da igreja lá de Pistoia, fala a verdade, você ficou com vontade de ir, né? Eu também. Então, se você tiver com viagem marcada para a Itália, passa lá, certo? Vai assistir um culto ali com o pastor Samuel. Pastor, conta pra gente como que está a organização da igreja hoje, né? Em relação aos cultos, o senhor disse que vai ter batismo, que bênção! Não é mesmo? Agora, no próximo domingo. Como são os cultos? Os cultos são só os domingos ou tem durante a semana? Tem escola bíblica dominical? Os cultos são em português ou também tem cultos em italiano? Olha, irmã, aqui em Pistoia, tudo italiano, tudo é feito em italiano em Pistoia. Então, nós temos a escola bíblica dominical, da manhã, no domingo, né? Das 10 às 11 da manhã no domingo, nós temos a classe de adultos, sou eu que faço escola bíblica, e o presbítero Alexandre, para os adultos. Contemporaneamente com a escola dos adultos, nós temos 2 classes de escola de criança, né? Os menorzinhos e os maiores, nas 2 salas ali do lado do salão. Às 10 da manhã, das 10 às 11, escola bíblica para adultos e 2 classes de crianças. E o nosso culto, nós temos dali, depois da EBD, 15 minutos para tomar um café juntos, comer alguma coisa, comer o pãozinho quente que a Mara, a nossa irmã Mara traz, que o marido, ele é cozinheiro num supermercado, ele faz o pãozinho quente, todo mundo procura esse pãozinho quente, que é schiacciata, se chama schiacciata italiana, que já foi na Itália, já provou com certeza.
É schiacciato, é um pãozinho aí pressado, né? Massa de pão pressado com azeite em cima e sal, meu Deus. né? Maravilhoso. Oh, irmã, quando é quente, é extraordinário, né? Extraordinário, maravilhoso. Todo mundo aí à procura da schiacciata da Mara. Então, nós temos 15 minutos de comunhão, de socialização, de bate-papo entre irmãos, das 10 a 11h15, 11h20. Então, 11h20 começa o culto, até meio-dia e meio é o nosso culto no domingo. Não podemos fazer, por enquanto, o culto domingo à tarde, mas a gente já está pensando em se organizar para fazer isso, tendo um novo imóvel agora, tendo um novo templo. Mas, por enquanto, não foi possível, porque a gente, muitas vezes, muitos domingos, temos uma transferta, né? Temos que ir embora em outra plantação no domingo à tarde. Então, termina o culto, a gente come alguma coisa rapidinho, pega o carro e vamos para o culto em Sarzana, que é 1h15 de Pistoia, onde agora tem lá o pastor Ricardo Gutierrez e a Vera, né, cuidando daquela plantação, Sarzana Aula La Spezia. E a gente vai lá. O pastor Ricardo, ele veio aqui no nosso programa. Que bacana que vocês estão próximos, sim, juntos aí. Pastor, explica pra gente, onde fica Pistoia ali no mapa da Itália? Mais pro sul, mais pro norte? Não, é no centro-norte, né? No centro-norte. Tá. Ainda a Toscana ainda faz parte das regiões do centro-Itália, mas Pistoia fica na parte do extremo norte da Toscana, já aos pés daquelas montanhas que se chamam Apeninos, e que dividem a Toscana da Emília-Romanha, que é a região de Bolonha, por exemplo, né? E então, Pistoia fica no nordeste da Toscana, perto da praia, 70 quilômetros do litoral, e perto da montanha mais alta do centro-Itália, que é o Abetone, 1.500 metros, são 40 quilômetros dali. Então, temos praia, Você pode imaginar, você que está assistindo a gente, que essa região deve ser bem feia. Ali, do ladinho da Toscana, perto do mar, também das montanhas. A Toscana é uma das regiões mais lindas do mundo, não é mesmo, pastor? Assim, olha, quem tiver oportunidade para conhecer essa região, que é encantadora mesmo. Pastor, a gente está ao vivo aqui no nosso programa e as pessoas participam no chat. Quero mandar um beijo para o Fernando, que está aqui com a gente, a Evânia, a Márcia disse, que bênção essa congregação na Itália. Eu também fiquei com vontade de ir para lá. Ô, Márcia, eu fiquei com ainda mais vontade depois desse pãozinho com azeite. Nós vamos só para comer esse pãozinho, pastor. Para te visitar também, viu? Olha, que alegria, viu? Que bom. Como que é para o senhor realizar esse trabalho aí na congregação e ter todo esse suporte aqui também da Igreja de Pinheiros? Porque eu sei, nós sabemos, né, da importância que a Igreja de Pinheiros dá para essas missões fora do Brasil, esse apoio. Este apoio é importante, é fundamental, pastor Samuel? Irmã, a Igreja de Pinheiros é a nossa igreja-mãe. A gente se sente parte da Igreja de Pinheiros, parte do trabalho de Pinheiros. Os irmãos todos e as irmãs todas aqui, sejam brasileiros, sejam italianos, eles desenvolveram uma cultura, um pensamento de gratidão profunda e de amor profundo para a Igreja de Pinheiros. Eles acompanham, eles querem que sejam informados sobre, por exemplo, agora o projeto de construção do novo templo ali, a compra das casas. A gente sempre acompanha tudo, porque a gente sente parte da Junta de Pinheiros. Sem vocês, aqui não existiria nada. Então, nós temos um radical senso de gratidão, né? E um amor profundo em Cristo, porque somos conscientes de que tudo que acontece aqui nasceu ali no coração da EPP, e Deus aí inspirou, iluminou, né,
a junta, os presbíteros, o pastor Arival, principalmente, para que esse projeto nascesse, fosse possível, né? E imagina, irmã, que daqui nós temos outras 3 plantações, né, começadas na Itália, e agora Deus abriu uma porta para a Sérvia. Uau. E temos lá o nosso casal, Roberto e Boiana, né, que estão fazendo um trabalho extraordinário na divisa com a Hungária. E temos essa primeira igreja presbiteriana da Sérvia, na cidade de... E eles já têm 2 plantações a mais começadas, e eles visitando casas, visitando famílias, eles não cansam de trabalhar por Jesus, é algo maravilhoso. E temos essa oportunidade de expandir o reino de Deus, né, também na Sérvia. Isso não existiria sem a visão da Junta Missionária de Pinheiros, sem vocês. Olha só, que maravilhoso, que bênção, não é mesmo, pastor? Além aí da igreja de Pistoia, mais 3 congregações ali que vocês auxiliam. Quantos membros hoje a igreja de Pistoia está, hein? Entre crianças e adultos, no papel, somos 45 membros, né? Tá. Mas glória a Deus pela visão missionária concorde de todos os membros da igreja. Temos uma equipe de trabalho. Deus nos deu essa graça de ver o nosso presbítero Alessandro examinado, sabatinado ontem à noite, aprovado pelo Sagrado Ministério. Ele vai ser ordenado parabéns. Agora, né? Então, isso é extraordinário. São coisas que a gente não pode, assim, pensar que é normal. É o extraordinário de Deus que se faz normalidade na vida da igreja. Que demais. Pastor, conta um pouquinho pra gente, só um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor é italiano, como foi parar aí em Pistoia, ou nasceu em Pistoia? Conta pra gente aí a sua relação também aqui com o Brasil. Eu nasci em Pistoia, né? Eu nasci em Pistoia, sou daqui, sou dessa cidade aqui, mora a minha família inteira. Eu fui criado aqui, fiz as escolas aqui, tudo aqui é a minha cidade, né? Pistoia é a minha cidade. E depois de um percurso de vida, né, que hoje eu vejo como uma bênção, porque às vezes alguns passos difíceis, né, como todo mundo, enfrentamos desertos, enfrentamos lutas, enfrentamos momentos, períodos alegres, períodos difíceis. Eu acabei conhecendo a Érica, né? A Érica, que é de Belém do Pará, ela vem de uma família crente, a família da Érica é pela metade uma família batista, pela metade uma família presbiteriana, e o nosso Deus, ele despertou no meu coração um chamado que eu já tinha no tempo da adolescência. Com a Érica, eu comecei aqui a congregar nas igrejas evangélicas daqui. A gente ficava um pouco incomodados pelo fato de posicionamentos liberais, e esse chamado de Deus se fez a cada ano mais forte na minha vida, mais determinante, até que chegou um ponto que eu decidi de deixar, né, o trabalho secular. Eu tinha um escritório de advocacia, e ali, nesse momento, né, chegou o pastor Arival. Chegou o pastor Arival e chegou a EPP. E hoje eu sempre falo para o pastor Arival, eu dou bênção pela vida do Senhor, porque eu sempre fui presbiteriano, desde o nascimento, desde o começo. Que demais. Eu amo a doutrina presbiteriana. Que demais saber um pouco mais da história do senhor. Primeiro chegou a Érica, aliás, um beijo para ela. Na sua vida, uma brasileira, e consequentemente, aí tá vendo só, chegou a IPP, o pastor Arival, e transformou a vida do senhor. O senhor gosta desse ministério, dos trabalhos que vocês fazem aí em Pistoia, como o senhor disse, é a sua cidade. O senhor nasceu aí. O que se passa aí dentro desse coração, pastor, quando o senhor vê os resultados da igreja, outras plantações aí, outras congregações sendo formadas na Itália,
aí pertinho na Sérvia. Me diz, que o senhor acha de tudo isso, hein? Irmã, é muito temor, é muito tremor, muito temor, é muita emoção, muita gratidão, porque o pacote chega inteiro, né? Com a alegria de ver as plantações começando, se fortalecendo, com a alegria dos frutos, né? Que o nosso Deus nos dá para nos encorajar, para nos edificar, para não sejamos desanimados, aliás, sejamos restaurados, fortalecidos, renovados nas forças, né? Com isso chega as lutas, chega as dificuldades, é normal, né? É o pacote inteiro que é uma bênção. O pacote é uma bênção porque nos deixa a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, o meu sentimento é de viver um sonho extraordinário, algo maravilhoso que só Deus poderia fazer. Não é nada de humano, não é nada de terreno, é algo sobrenatural que está abençoando pessoas, famílias, ganhando almas para Jesus, restaurando vidas. É algo maravilhoso. A nossa alegria, como o apóstolo Paulo falou, né? A nossa coroa são os irmãos crentes, são os discípulos, são as igrejas que Deus dá o privilégio de cuidar, né? Pastorear, cuidar o coração das pessoas. É algo que, meu Deus do céu, não somos dignos, mas pela capacitação e pelo poder do Espírito Santo, isso vira possível. Então é um milagre diário, irmã. Que bom, que bênção, pastor Samuel, muitíssimo obrigada. Passa pra gente, para quem está acompanhando tudo mais nesta manhã aqui na IPP-TV, passa o seu Instagram, o Instagram também aí da Igreja de Pistoia, para quem quer conhecer mais, saber mais, tá aí na tela para você, mas fala pra gente, pastor, por favor. Sim, nós temos o canal YouTube com todas as pregações. Por favor, se inscrevam no canal YouTube da Chiesa Presbiteriana di Pistoia, em italiano, Chiesa Presbiteriana di Pistoia. Temos uma página Facebook com o mesmo nome, e temos uma na Instagram com o mesmo nome, é a nossa irmã Gabriela, filha de Alessandro, que cuida disso, e temos, são esses os nossos canais, o Instagram? YouTube, Instagram e Facebook. Ótimo, tá aí na tela. Para todas as informações, nós temos um site, tá bom? O site da igreja é presbiterianapistoia.it. Presbiteriana Pistoia, ali dentro tem tudo. Então tem o site, tem. Vamos voltar então, colocar na tela aí, por favor, as redes sociais, @pastorsamuel70 ou chiesapresbiteriana.pistoia. Ali vocês vão encontrar todas as informações. Gente, dá uma olhadinha lá, vocês vão ver que trabalho incrível que eles fazem lá na Itália, e a gente fica muito feliz, pastor Samuel, de te receber aqui nesta manhã, aqui hoje, no Tudo Mais, na IPP-TV, quando o senhor já tem data para vir para o Brasil? Ou não? 8 de fevereiro, próxima semana. O senhor vai estar aqui na conferência. Vou estar ali com a Érica, a Alexandre, a Juliana e 3 irmãos da nossa igreja. Sensacional. Então a gente se encontra semana que vem, logo aqui na Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Boa viagem para vocês, que Deus os guarde. Pastor, Amém. Muitíssimo obrigada. É muito bom conhecer um pouco mais sobre o trabalho que vocês fazem aí em Pistoia, viu? O privilégio é nosso, irmão. Uma bênção especial para todos os irmãos ali. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau, pastor. Obrigada, viu?